obrigado pela presença. Nós agradecemos muito aos nossos debatedores, Arnaldo Rubinstein, Eduardo Couto e Salve Rocha, em particular ao Charles, por sua disponibilidade de compartilhar conosco seus conhecimentos nesse tema tão interessante. Decifra-me, eu te devoro, é um antigo mito grego, né, um mito de Édipo, em que a esfinge de Tebas proferia esse misterioso ultimato aos que passavam pela cidade. O mito fazia referência à falta de conhecimento do homem e representava o perigo que nós encontramos no nosso caminho se não tivermos devido conhecimento daquilo que nós estamos lidando. E sem esse conhecimento a gente não pode reagir, nem pode propor soluções efetivas e precisas para cada um dos problemas. Tem um outro autor chamado Gaston Berger que fala que o objetivo de olhar ao futuro é perturbar o presente. Ele é o inventor de uma teoria, de um termo chamado prospectiva, que significa o estudo dos futuros possíveis. E da antropologia prospectiva, que define como a ciência do homem vai vir à frente, né? A prospectiva não se confunde com futurologia, que é a área genérica de estudo sobre o futuro. Diferente da futurologia, a prospectiva é mais sistematizada e apresenta múltiplas alternativas à situação do presente. Mais importante ainda, que essas visões do possível não devem necessariamente ser continuações ou variações do presente, mas, em muitos casos, fenômenos que constituem descontinuidades e rupturas das presentes condições. E me parece que nós estamos diante desses enigmas quando a gente trata da inteligência artificial e suas aplicações na saúde. Todos os dias aparecem opiniões sobre o tema, perspectivas assim, muitas vezes assustadoras, que vai aumentar o desemprego, as profissões, as especialidades vão desaparecer, e muitos então vão ser dispensados por causa disso, e por aí vai. E realmente, se a gente pensar um pouco, é meio assustador o que se ouve, o que se lê, né? Tem um filósofo contemporâneo chamado Luc Ferry, que foi ministro da Cultura da França, tem vários livros no Brasil, e ele, outro dia, numa série chamada Fronteiras do Pensamento, ele mostrou uma tese de mestrado toda realizada pelo ChatGPT. Toda a tese foi feita pelo ChatGPT. Então, não teve nenhuma necessidade, o autor só formulou a estrutura na tese de mestrado. Então, qual é o impacto disso? De fato, as transformações têm sido muito rápidas, de forma que uma reflexão mais calma sobre o uso racional está cada vez mais difícil, sujeita a vieses muito estimulados pela complexidade, pela superficialidade, por essas mídias sociais. E a inteligência artificial generativa, que é o que nós vamos tratar hoje, está apenas começando. Então, para darmos um ponto de vista consistente nesse tema, nós convidamos a melhor pessoa do país. Ele teve uma prática clínica bastante presente, ou seja, entende como é que as coisas acontecem na prática clínica. Ele ocupou várias posições de destaque em gestão e governança, então ele também compreende o sistema de saúde como eles são, né? E seu entusiasmo, né, de primeira infância da tecnologia. Mais do que entusiasmo, é um estudioso do tema. Ele congrega todas essas habilidades originais, por isso ele é a pessoa perfeita para estar aqui. Então, Charles vem trazer luz à escuridão, vem trazer ordem ao caos. Bom, enfim. O que eu estou, dentre as várias coisas que eu tenho feito, uma delas é investir um tempo aí para olhar para esse tema aí da inteligência artificial, que a única coisa que é certa é que ela é artificial, inteligente, a gente vai discutir, né, e que talvez seja uma tangibilização muito clara, né, de uma outra maneira de escrever essa sigla, que não é inteligência artificial, e sim inteligência ampliada. Acho que todo esse desenvolvimento, né, da inteligência ampliada, artificial regenerativa, né, em modelos de linguagem, ela traz de fato uma possibilidade muito interessante para a gente explorar. Isso está muito no início, a gente fala de prompt de novo, falava para o pessoal. Eu li nos livros de história, o pessoal mais velho que usava DOS, MS-DOS, a gente usava prompt, né? CD para mudar de diretório, make-d para criar uma pasta. A gente tinha que decorar todos esses prompts ou então pegar uma cola do próprio DOS, né?
Então, assim, voltou para o prompt, né? Que é o comando que a gente vai ter que usar. Então, assim, o que eu pensei em fazer, eu e o ChatGPT preparamos uma apresentação que não tem o menor sentido, né? Eu brigar com ele, eu não brigo com ele, eu uso ele. Então, tudo que eu faço hoje, eu estou sempre na internet com uma janela do Bard e outra do ChatGPT, lado a lado, brigando, competindo, né? E explorando alguma outra coisa. Porque é muito rápido, é uma conversa que você tem o tempo inteiro. E é diferente do que a gente faz no Google, né? Que você faz uma pesquisa, tem um monte de coisa, você vai entrando em cada uma delas e vai conversando. Mas tem alguns desafios fundamentais, né, com esse tipo de ferramenta bem diferente do Google. Não é o novo, não é o Dr. Google 2.0, né, ou 10.0, é outra coisa, né? Então, assim, o que eu tinha pensado, eu vou passar os slides muito rápidos, né? Porque eu acho que esse material está aqui, né? Mas tem um autor que fala o seguinte: bom, pessoal, a média agora é de graça, né? Então, assim, quem faz pela média não tem diferencial nenhum. Porque na hora que você tem uma ferramenta como essa, é isso, você faz uma tese, ela está na média e é de graça, né? Então, ser medíocre agora pelo menos ficou barato, né? Você não paga nada para ser medíocre mais, é rápido, né? E tá aí, tá dado, né? Isso cria um outro desafio, né? Como é que a gente se diferencia nesse cenário, né? E aí o fator de diferenciação não é a tecnologia, né? É o que a gente vai fazer com essa tecnologia. Porque a tecnologia ela está disponível para todo mundo, né? Então, eu estou preocupado porque eu acho que eu não vou conseguir passar os slides, porque eu fico falando que isso é um tema para a gente refletir. Mas isso aqui, eu não sei qual, assim, quando eu vou jogar tênis com alguém, eu tenho que fazer um negócio chamado disqualify, né? Para ver se o cara joga mal para poder jogar comigo. Então eu tenho que fazer um disqualify aqui. Se já falou de coisa que todo mundo já sabe, né? Ótimo. Então a gente passa bem rápido, porque a ideia não é ficar passando conceito, porque sempre está tudo disponível. Mas só para dar uma contextualizada, né? Isso é a tentativa de simular processo de inteligência humana baseado em algoritmos, né? Que reconhece padrão, né? São modelos de linguagem, né? Então ele tem diferenças fundamentais, não é novo, né? Isso está crescendo exponencialmente, principalmente a partir de novembro do ano passado, quando foi lançado o ChatGPT, ele popularizou, mas é porque teve uma convergência de alguns fatores que fizeram essa alavancagem acontecer, né? Então, disponibilidade de grande volume de dados, maior capacidade computacional. Então, assim, esses dois fatores combinados, eles permitiram, né, uma alavancagem, né, dos modelos de inteligência artificial, né? Então se você buscar informação sobre o crescimento de número de startups, de pesquisa, né, tem um site que eu vou deixar para vocês aqui, que é There is an AI for you. Acho que eu vou pegar aqui. Existe alguma coisa de inteligência artificial para você. Ele é um site antigo, né? E assim, você via que em um ano, há 5 anos atrás, ao longo de um ano apareceram 10, né, aplicativos e programas com inteligência artificial. Isso foi a curva exponencial, só esse ano foram mais de 900. Então ele classifica por ano que aparece, There is an AI for that, o nome do site. Vou projetar aí para vocês. E ali ele tem um grande repositório de ferramentas de inteligência artificial por que você imaginar, né? Então, assim, o ChatGPT é o famoso, etc., é o que está dando visibilidade, mas tem muita ferramenta de inteligência artificial para apoiar um monte de coisa. Nenhuma delas assim é sensacional, maravilhosa, mas elas, assim, do ponto de vista do potencial, do que ela sugere, é impressionante, né? Então, assim, planilha que você não escreve mais, escreve a fórmula, você diz o que você quer dentro da planilha e ele cria a fórmula. A apresentação que você copia e cola um texto, ele te devolve uma apresentação de slides, né? Essas imagens aqui. A maneira como eu montei essa apresentação, né, ela é uma combinação do uso da inteligência artificial, mas combinada, né, com perguntas adequadas e um contexto adequado, né? Então eu acho que tem uma grande diferença do Google para a inteligência, para os modelos de linguagem, é que aqui um provérbio árabe que eu li quando eu estudei semiologia no livro do professor César Perneta, tinha um capítulo que abria assim, ó, perguntar, falando sobre a anamnese, né, de semiologia pediátrica, perguntar bem é saber muito, né?
Isso aqui se aplica literalmente ao ChatGPT. Se você fizer boas perguntas, você tem boas respostas. Isso já é um divisor de águas enorme, né? Enorme, no resultado que você tem com o ChatGPT. Né? Então, a interferência humana, né? A capacidade de criar um bom contexto, de caprichar no prompt, de aprofundar, de ter insight, usar o insight para aperfeiçoar a sua pergunta. Voltar à mesma conversa que você começou 3 meses atrás. Né? Eu tenho um histórico de conversa aqui sobre temas diferentes. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, tenho um insight, volto lá, adiciono esse insight, eu tenho uma resposta diferente. Né? Então todo esse dinamismo, né, ele diferencia fundamentalmente o Google. Né? O Google você recebe uma pilha de coisas, tem de tudo ali dentro, tem capítulo de livro, artigo científico, reportagem, um monte de coisa. Você entra em cada um deles e você avalia o que. O ChatGPT ele não faz isso. Ele lê um monte de coisa, ele não te diz que coisas ele leu, né? Para você identificar que houve utilização de uma ferramenta desse tipo na produção de um material, de uma tese, não é porque a resposta, como no Google, eu fiz isso, a resposta sai igual. Não é porque você não consegue 2 respostas iguais, né? É muito pouco provável você conseguir 2 respostas iguais. Você usa, na verdade, são ferramentas que identificam traços, né, de que aquela resposta foi produzida digitalmente. Não é porque, viu, eu fiz isso, veio exatamente a mesma coisa. Essa tese de doutorado que foi feita não vai ser feita igualzinho de jeito nenhum, mas existem ferramentas disponíveis na internet, gratuitas, né, que você roda aquele negócio e ele te diz, olha, isso aqui tem, sei lá, o digital aqui tem 85% da resposta. Né? Tem dilemas assim, éticos e fundamentais, né, para o ensino, para a maneira como a gente vai incluir essa ferramenta no processo de aprendizagem, né? E tem de tudo, né? Tem a exorcização de jeito nenhum, quem usa isso não vai aprender, até o outro extremo, né? Que eu faço vista grossa para isso e não desenvolvo, que eu acho que essa ferramenta tem de mais interessante, que é desenvolver a capacidade de crítica, né? Então, o médico, a palavra curar aqui, no caso, vai ser muito mais de curadoria, né? De ser capaz de olhar para uma informação produzida aqui e julgar, né? E conferir e identificar maneiras de avaliar se aquela resposta é plausível ou não é plausível, né? Então, assim, a ferramenta ela tem todas essas características. Então, como isso não é novo, né? Inteligência artificial, desde 1950, né? Que ela e são evoluções, né? Então, tudo isso está abraçado por um grande conceito, né? Que é a inteligência artificial. Dentro dela veio o machine learning, que é um subconjunto da inteligência artificial, que faz com que as máquinas tenham que aprender com os dados e melhorar esses dados para tomar decisões, fazer previsões, né? O Deep Learning, que é uma técnica que você adiciona camadas de redes neurais tentando simular o funcionamento do cérebro, e a inteligência artificial generativa, né? Que é uma técnica de aprendizagem de máquina. Né? Então, eu crio novos conteúdos escritos, visuais, auditivos. Né? Então, assim, tem ferramentas que eu entro com texto, saio com texto, tem ferramentas que eu entro com texto e saio com imagens. Né? Tem o DALL-E, que é da própria OpenAI, tem, fugiu o nome agora, mas que é mais potente ainda. Você descreve uma malformação, você diz, olha, quero mostrar, e ele cria um modelo, né, para você poder explicar para um paciente, por exemplo, aquela malformação, né, uma malformação congênita cardíaca, ele mostra como é que é aquela circulação, ele tem esse efeito. Né? Então ele é educado na forma como fala, tem o ChatGPT e o Bard, são duas ferramentas as mais comuns, tem prós e contras de cada uma, tem vantagens e desvantagens, né? Eles têm a mesma proposta, mas eles têm diferenças, eu vou tentar mostrar isso um pouquinho mais à frente, né? E está afetando tudo, né? Então, assim, tanto na saúde quanto, né, em outros ramos, em outras indústrias, né? Carro autônomo, né? A gente está o tempo inteiro, né? O algoritmo lá da minha mulher, da Jana, só mostra vídeos de criança. O algoritmo dela
Acho que quando a Nina fizer 32 anos, ela não vai estar vendo negócio de vídeo de criança lá, porque é só isso que aparece lá no algoritmo para ela, né? Então, e na saúde é isso, né? Melhora a eficiência operacional, tenta personalizar tratamento, você melhora a comunicação com o paciente, né? Aquela falta de paciência que a gente tem, você pede para ele dizer de uma forma acolhedora, dar uma notícia, ele prepara isso de uma forma muito interessante, ele rediz, ele te dá a oportunidade de revisar, né? Tem muitas questões éticas, né, clínicas envolvidas, né? A sedução de uma fala bem construída, né, bem redigida, é perigosa, né? Se você não for muito capaz de fazer essa avaliação crítica, é muito perigosa. Isso daqui a pouquinho, né? Assim, tecnologia não falta, porque está integrado com os assistentes de voz, então você não vai ficar escrevendo com o ChatGPT. Já existe, você pode entrar no comando de áudio, você provavelmente vai ficar andando por aí, conversando, né? E trocando ideia, ele vai falando, você vai perguntando, vai falando, e você vai fazer esse chat, de fato, totalmente conversacional, não é nem mais redigido, né? Você vai ficar conversando com a ferramenta, né? E aí, esse dado aqui, isso aqui é importantíssimo, né? A qualidade do dado. No caso, aqui a qualidade do prompt, tem a qualidade dos dados, né? Tem muito de trabalho, tem muita coisa escrita sobre o trabalho humano, né? E, inclusive trabalho precarizado que está por trás, né, dessa tecnologia, né? Isso acontece desde daquela iniciativa da IBM, né, com o Watson, né? E por que os profissionais de saúde devem se importar? A gente precisa incluir isso no nosso arsenal, né? É absolutamente impossível não extrair, né, valor dessas ferramentas que estão aí, né? Então, não vai tirar o emprego nesse sentido. Menos ainda quando você precisa de muita expertise para poder extrair valor do que essa ferramenta pode trazer, né? Então, isso é mais ou menos o que a gente falava sobre cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica, ela permite que eu tenha um bom resultado com um cirurgião com menos experiência. Agora, se eu pego a combinação do cirurgião com muita experiência e a robótica, eu tenho um resultado infinitamente, assim, muito melhor. Essa combinação é muito poderosa, né? Então, assim, mas a inteligência artificial é aquela coisa, a média vai ser de graça e a média é boa. Assim, mas vai dar uma subida na régua de uma maneira bastante positiva, né? Se a gente entender o que a gente precisa ensinar para o médico, né? O que a gente precisa ensinar para o profissional de saúde hoje. Não é mais, e não é já há muito tempo, não é mais, né, só a cirurgia, clínica ou cardiologia. Isso tem que estar incluído no processo, né, de treinamento, de formação dos profissionais de saúde e do médico, obviamente, também, né? O tempo inteiro tem limite, sempre vai ter limite, como qualquer coisa, isso não é ilimitado, né? A conversa, médico não gosta muito de falar com o pessoal de engenharia clínica, não fala com ninguém, né? Ele está muito ocupado, né? As pessoas têm que adivinhar. Mas essa colaboração vai ser fundamental se a gente não quiser que na saúde, também nessa área, a gente fique em segundo plano no desenvolvimento, porque a gente não se abre para receber os inputs que podem vir, né? E as contribuições que estão vindo, né, dessa área. Então, para fechar aqui essa parte com os slides, né, enfatizar os benefícios na área de saúde, mas reconhecendo os desafios, né, e incentivar os médicos a verem a inteligência artificial como uma ferramenta e não como substituto. Isso é uma bobagem sem tamanho achar que você substitui um médico, não substitui. Nem um clínico, né? Não, um cirurgião certamente não, mas nem um clínico. Né? A ferramenta ela é bastante interessante no cuidado que ela tem de o tempo inteiro afirmar que ela não toma decisão, que isso depende. Então ela já faz essas recomendações, mas com certeza a gente vai ter um benefício muito interessante, né, se a gente incorporar isso. De fato, poupa tempo, né? Assim, claro, eu pedi, você pede montar um roteiro, você pede para ele traduzir para o inglês, pede para traduzir de novo para o português, pede para
limitar. Então, assim, saber perguntar, saber dizer o que você quer, né, dar o prompt adequado, o contexto adequado, é fundamental. Você pega um caso clínico desse, tem vários, na sessão que foi apresentado, você pega literalmente o caso clínico inteiro, copia e cola na ferramenta, né, e pede para ele fazer uma análise daquilo, e você começa a falar sobre uma infinidade de coisas super interessantes que você pode fazer. Acho que tem muito campo de pesquisa que a gente deve fazer no ensino, né, para identificar qual é a contribuição, né, mas de uma maneira mais controlada, que a ferramenta traz para o processo de aprendizado, né? Então, assim, eu tenho uma sessão clínica do jeito que a gente conhece, né, e eu tenho esse caso também sendo avaliado por inteligência artificial. Claro, o residente ficou lá 3 dias, 4 dias estudando aquilo, cara, o próximo fez uma coisa semelhante em 5 minutos. Que ótimo! Tem algum problema nisso? Não, não tem nenhum problema. O problema é ele produzir um negócio em 5 minutos que não tem nada a ver ou tem uma série de falhas e você não é capaz de identificar. Então, enfim, a parte da apresentação era essa, né? Então aqui eu trouxe, bom, imagina, quem aqui nunca usou nem tem conta do ChatGPT? Enfim, a tela do ChatGPT é isso aqui, não tem nada demais. Tem um campinho aqui embaixo para escolher o prompt, né? Você escolhe se você está usando a versão 3.5 ou a 4, a diferença aqui são bilhões de parâmetros, são trilhões de parâmetros. Essa é mais rápida e é gratuita. Isso só gera texto. Essa daqui ela é paga, né? Não é nenhum investimento do outro mundo, mas ela é paga. É mais lenta, ela escreve mais devagarinho, né? Mas ela tem trilhões de parâmetros e ela está nesse exato momento, eles estão incluindo a possibilidade de você adicionar, fazer o upload de imagens, né, de arquivos, e aí ela vai lidar também com imagem, né? Então, assim, não chegou para mim ainda. Então, você pode entrar com comando de voz. Então, tem um aplicativo específico para ela, para o iOS, para o iPhone, e agora parece que já tem para o Android também. A outra coisa também que é cruel nesse negócio, eu como parte das minhas atividades aleatórias, né, eu gravei terceira do três, eu tenho que mandar o outro. Eu gravei um curso sobre ChatGPT, né, para profissional de saúde. Eu gravei, daqui a pouco tá aí mais ou menos isso que eu falei aqui, mas um pouco mais de detalhe, tem assim, direitinho como é que abre a conta, etc. Uhum. Né? E eu falo para ele, por exemplo, ou lança ou tem que ficar fazendo, sabe aquele Foro Teresina, que sempre tem uma notícia de última hora, o cara fazendo pim, aí entra lá, vai ter um monte de pim, porque assim, não tem, sei lá, 1 mês e meio que gravou, ele já tem uma série de mudanças que você não pode lançar, até a hora que lança, ok, né? Mas enquanto não lança, vai ter que botar um monte de penduricalho. Então é uma coisa insana, você fica o tempo inteiro adicionando coisa, né, para poder ter uma coisa atualizada, né, pelo menos até o momento em que ele sai. Depois ele deteriora muito rápido, né? Isso daí vai acontecer, né? Mas a tela é essa, aqui do lado, né, você tem um histórico de conversas, né? Então, se eu pegar, montar a apresentação do Plano de Ação para a Sustentabilidade do SESC em 2024, né? Aí tem lá um monte de coisa. Comparar, isso aqui foi uma coisa que eu pedi para ele fazer. Tem uma ferramenta que é mais nova, chamada Corrida, que é canadense, né? E eu pedi para o ChatGPT, né, fazer uma comparação. No ChatGPT, ele não tinha informação sobre o BARD até a época, a data. Acho que isso é uma coisa importante. O BARD, ele é porque a ferramenta do Google, ele não tem o problema do limite, né? E o ChatGPT está tentando resolver isso, né, com um recurso semelhante ao do BARD, que é consultar a internet. Então ele vai consultar como se o próprio ChatGPT fizesse um Google para pegar informações mais atuais, o que é diferente das informações que foram adicionadas, né, dentro do modelo. É diferente. Mas é um mitigante, né, enquanto ele não atualiza, e ele fez isso em resposta ao Google, né, que montou isso. Então, ele mesmo montou isso aqui, né? Se eu faço isso no BARD, né, aí eu falo, então eu quero ver como é que o BARD ele faz uma coisa muito semelhante, né?
pedir para o Bard fazer a mesma. Isso é uma coisa que eu faço bastante. Eu faço um chat GPT, ele produz um texto, depois jogo no Bard, falo para o Bard, né, melhora isso aqui, eu pego o que ele fez, jogo no chat GPT, melhora isso aqui, e você fica botando um e o outro para. Né, Tem muita diferença, né? Tem muita resposta. Então, o modelo de linguagem do chat GPT ele é melhor. Ele é uma redação mais fluida, é mais interativa. Parece mesmo que você está conversando. Aqui, ele trouxe já uma coisa diferente. E no Bard, eu pego aqui e exporto para a planilha do Google, né? Vira Excel, né? Então, você dá aqui mesmo, você pega exportar para a planilha e joga essa tabela aqui numa planilha. E daí você faz esse trabalho. Então, assim, dá uma velocidade, dá uma eficiência, né? No uso do tempo enorme, né? Então, assim, aqui está uma pergunta. Eu quero que você compare 3 ferramentas. Ele fala quem é o fabricante, qual o tamanho do modelo, né? Você vê que aqui tem uma criticar, não são 175 bilhões de dólares no chat GPT-4, né? Então ele trouxe uma informação aqui que não está correta, né? E aí aqui em cima tem acessado outros rascunhos, né? Isso aqui é interessante porque ele tem outras, aqui ó, aqui já são 600 bilhões de palavras, ele traz uma outra coisa, você vai vendo qual que é mais interessante, né? Pode ser essa, pode ser uma outra. No chat GPT, o nome disso é regenerar, né? Então, eu venho aqui e peço para ele regenerar, né? Ele gera novamente a tabela. Vou botar o chat GPT 4. Você vê que ele vai mais devagarinho, né? E no final ele te pergunta assim, essa daqui está melhor, pior ou neutro, né? E assim a própria ferramenta vai qualificando, ela o tempo inteiro aprendendo, né? O 3.5, se eu usar a mesma pergunta, né, vê que ele gera mais rápido, embroma mais rápido, tá vendo? Da própria OpenAI, eles têm uma ferramenta chamada DALL-E, né, que é a ferramenta em que você coloca um texto, ele gera uma imagem, né? Esse aqui é um agregador de plataformas de inteligência artificial, né? Isso aqui é bem legal, né? Então, se você pegar aqui e filtrar, né? Filtrar, tá vendo? Outubro, você pode filtrar por ano. 2015 tinham 3 programas, 2016 foram 6, 2017, sei lá, uns 20, aí tem todos os 136, né? Então, aqui tem 136, aí em 2021, 262, em 22, 840, né? E só em 23 tem todos os 271, as 387 vai por mês. O que apareceu de ferramenta de inteligência artificial em um mês é mais do que tinha aparecido desde o início do processo de desenvolvimento. Então é um atrás do outro. Então você é impossível você acompanhar. Mas essa ferramenta aqui é um agregador desses sites. Ele tem os que foram mais baixados, a opinião, dá para você também fazer essa pesquisa por aplicação. O que você quer, né? Então eu quero, por exemplo, ele vai me dar um monte de plataformas que se propõem a produzir apresentações de slides. Pode botar Excel, ele traz um monte de plataforma para produzir planilha, né? Então, assim, esse site ele é bem interessante para ir acompanhando. Tem muita coisa aqui, né? Enfim, que não já está nada, né? Que é engraçado, mas aqui eu posso pegar os mais baixados, que são os com mais frequência, né? Aí tem curso online, web design. Em programação, o que essa ferramenta faz em programação é sem absurdo. Você escreve uma função, você diz que você quer numa determinada linguagem, escreve o código fonte todo. Então, para o povo de programação, essa ferramenta está sendo muito
ameaçadora, né? Eles estão tendo que entender O que já tem aí que poder ajudar o fluxo do prontuário eletrônico, da relação médico-paciente, automação da consulta, do dia a dia? Ótima pergunta. Feita com esse racional, nada. Nada. Não tem, não existe nada feito que desenhe, né? Ou que use para esse fluxo. Ela é tudo como é. Aliás, a gente faz isso na saúde toda. É sempre tudo fragmentado, né? Se eu quiser usar a ferramenta, né, eu vou pegar carona em alguma coisa, eu quero, por exemplo, melhorar a comunicação com o paciente, você vai usar a ferramenta para melhorar a comunicação com o paciente. Mas o fluxo todo, a jornada toda, não tem nada. Eu pego um negócio para otimizar meu processo de centro cirúrgico, de emergência, mas não tem nada feito dessa maneira. Por isso, não tem. Por isso que lá naqueles desafios lá, essa integração que a área de saúde precisa ter, né, com o pessoal de ciência de dados, é fundamental para você poder extrair o máximo de valor para melhorar a eficiência operacional do setor. Senão a gente fica tudo fragmentado, a gente fica pegando carona, né? Talvez uma das áreas que pode mais se influenciar, impactada, seja justamente a área de saúde, é justamente onde tem uma demanda enorme e a gente não consegue avançar por conta dessa desintegração, dessa fragmentação que também está acontecendo aqui. Você não tem uma categoria, né? Assim, Área de saúde. não tem. Mesmo que você... Vamos lá, vamos perguntar para ele. Vamos perguntar aqui no bar, que pegar uma nova conversa aqui. Vamos fazer uma boa pergunta aqui sobre isso. Qual foi a pergunta, Arnaldo? Vamos lá. De que modo a inteligência artificial pode ajudar o fluxo dos processos, né? Por exemplo, você transcrever uma anamnese, uma entrevista médico-paciente, colocar isso em texto dentro de um prontuário, entendeu? Não é nem gerar decisão, nem tomar decisão, enfim, input de informação. Eu estou perguntando de que modo que ele pode auxiliar no processo de atendimento de um paciente no consultório, né? Mas ele não te dá a ferramenta. Isso aqui são pode ser suporte. Os conceitos. Um chatbot pode ser usado para agendar consulta, já existe, né? Para agendar consulta, responder perguntas sobre seguro de saúde, fornecer informações sobre condição médica. Isso é um diagnóstico por imagem baseado em IARS também já, né? Tomografia. O sistema de recomendação de tratamento baseado em IAR, né? Para sugerir tratamentos personalizados, né? Então, assim, monitoramento, né? Então, assim, a ferramenta ela amplia a possibilidade de fazer o que, em tese, já existe e ainda, olha, antes dela já existia, a gente não usava, né? Usa muito mal, né? A gente usa muito pouco todas as possibilidades de predição e integração que as pessoas elas despejam um volume de informação imenso, né? Nas redes, em rede social, em tudo que é lugar, e a gente não consegue extrair algo útil disso, né? Mas quem estava perguntando sobre o diagnóstico? Então, se você pegar, por curiosidade, pegar um caso clínico, né? Se escrever um caso clínico e pedir para ele, né? Assim, eu vou pegar um caso clínico, vou copiar e colar um caso clínico aqui dentro, né? Tá cheio de caso clínico na internet, né? De sessão, de faculdade, qualquer caso clínico coloca, né? Você vai ver o resultado que ele traz. Uma possibilidade, doutor, seria, a partir das sugestões que ele listou aqui, né, dentro dessa jornada, pedir para ele construir uma ajuda de alguém que entenda de programação para imputar a linguagem adequada, a integração de todas essas etapas. O agendamento da consulta, né, o que foi solicitado de exame, depois os resultados posteriores do exame. Então, para cada uma daquelas etapas que ele sugere, o chatbot aqui você usa isso. E depois disso tudo organizado, pegar alguém da área de computação, de programação, e aí, olha, como é que eu posso informar adequadamente para ele integrar isso aqui numa jornada do paciente? Eu creio que ele conseguiria... Consegue, com toda certeza, né? Vamos imaginar o seguinte, de que maneira etilismo afeta o sistema imunológico, né? Eu
Porque tem uma coisa assim, tem duas estratégias no ChatGPT. Ou ela é uma estratégia convergente ou ela é divergente. Ou você usa para ir ampliando, ou usa para ir aprofundando. Então eu posso chegar aqui e falar, não, mas, me desenvolve melhor qual a relação de etilismo e sistema imunológico. Né? O NLP, então, ele é um processamento de linguagem natural, tá? Ele é uma base, né, dessas ferramentas é o NLP, né? É pegar a linguagem natural e transformar isso. Você pegar, igual tem um prontuário que não tem campo estruturado, escreva um monte de coisa, é uma ferramenta extremamente importante para você poder transformar esse campo não estruturado em uma informação estruturada, porque ele lê, né? Ele já não está mais assim vendo uma variável do ponto de vista binário, né? Ele está olhando padrões, né? Então, bom, enfim, isso aqui, né? Eu garanto que se eu pedir para o residente fazer, eu vou ler isso tudo aqui, eu falo, isso faz sentido, tem um monte de coisa aqui, mas eu vou aprofundando. Mas a ferramenta, ela agora eu estou, e aí isso vai me trazendo insight, porque ele não está fazendo isso, né? Aí agora ele vai, células e mecanismos afetados, aí agora pode suprimir função das células T e D, que são fundamentais. Agora vai prejudicar a função, pode danificar a barreira intestinal, enfim, ele vai aprofundando. E você, em cima dessa daqui, você pode, né, como é que as células efeitos sobre as células T, os antibióticos, de que maneira os antibióticos podem potencializar o sistema imunológico, a defesa celular, seja lá o que for, né? Então, assim, está claríssimo, né, que a qualidade e a sofisticação da pergunta e do contexto, né, te traz uma riqueza, né, de resposta completamente diferente, né? Então, assim, essas associações, essas correlações, elas, nenhum o paciente pode chegar para o Dr. Google e escrever um negócio e vir para você com um monte de informação semelhante, mas não produz o mesmo resultado, porque a pergunta não é igual, o contexto não é igual, né? Então, tem vários programas que, na verdade, aplicativos que eles são um front-end do ChatGPT, né? E acho super útil, acho que vai acontecer muito esse tipo de aplicação, né? Mas o modelo de linguagem, ele tem uma característica, né? Porque ele trabalha com padrões, ele não entende nada disso, né? Mas ele precisa enfiar um monte de informação e ele vai vendo padrões, né, semelhantes e vai produzindo as respostas. Então, essas ferramentas, né, que derivam, elas estão todas baseadas nisso. O NLP é uma base para isso aqui, né? Grandes volumes de dados, capacidade de computação, tudo isso foi, vamos dizer assim, foi a convergência desses fatores todos que gerou essa mudança de cenário, né? Em relação à inteligência artificial. Oi. A gente, na terapia intensiva, o pessoal do EPIMED, o Márcio e o Jorge, o Márcio desenvolveu o primeiro score de mortalidade baseado em machine learning, né, no Brasil. Existem uns 3 ou 4 no mundo rodando, NICE, NHS, acho que estão rodando já um score de mortalidade lá. E eles fizeram para o Brasil, quer dizer, para a base EPIMED. Eles rodaram o machine learning dentro da base EPIMED e capturaram uma série de variáveis e calibraram. E agora a gente tem um chamado EPM, Score de Probabilidade de Mortalidade, que é um score brasileiro de Machine Learning. E é o mais calibrado hoje em dia, mais pouco ali de calibração, do que o SMR que a gente vive. Que você importava. Agora o legal é porque é isso, né? Você consegue pegar padrões. Eu acho que isso é o bonito disso, né? Você consegue pegar padrões que você normalmente não conseguiria pegar. O ser humano não seria capaz na olho de nu você não fazer consegue essas correlações.
É exatamente esse é o É isso. benefício da capacidade computacional com Big Data. Eu acho que isso é o Isso. que o modelo traz é um output, uma saída mais amigável, né? Então, assim, mas a base, que era muito hard, né? Porque isso que ele está falando é fato, né? Eu não consigo a olho nu mais, né? Assim, o impacto, por exemplo, que essa não o ChatGPT, mas o Big Data tem sobre o processo da pesquisa clínica, né? Com os dados do mundo real é imenso, né? Você consegue estabelecer correlações para tentar investigar o efeito de uma droga, você leva, né? Ele ainda leva 2, 3 anos para você colocar o tempo de colocação de uma molécula no mercado, ele pode mudar muito, ele pode ser mais curto em função desse tipo de tecnologia, né? Então, assim, esse daqui é o BARD, né? O BARD, ele gera imagens, né? O detalhe que você vê que essa outra ferramenta que ela não é tão amigável do ponto de vista de entrada de informação, né? Já lembro. Mas ela produz Oi? Midjourney. O Midjourney ele não é tão amigável para entrar informação. Você tem que... Isso aqui tem um espaço imenso ainda para avançar e para facilitar também a comunicação, você visualizar, né, você explicar o que uma cirurgia que você vai fazer, como é que ela vai acontecer. Então acho que isso é muito. E você deixa pronto, né? Você não precisa. Você deixa lá os modelinhos pronto, montando nada. Você vai lá mostrar, tá aqui o que ele vai fazer, isso. Então é muito interessante para melhorar a comunicação com o paciente, né? Umas outras coisas que eu acho que são importantes assim, no uso da ferramenta, né? É você dizer exatamente que tipo de resposta. Você pode pedir para ele montar um estilo de resposta mais formal, mais coloquial, mais acadêmico, e ele muda a forma como ele redige, né? Você pode pedir para ele truncar, se ele fez um texto, eu quero que você limite a 300 palavras, ele vai fazer uma síntese e te dá opções, então você consegue fazer uma coisa mais resumida. Então você vai afunilando, faz diferença, pode fazer diferença, pode fazer diferença formular a pergunta em inglês ou em português, né? Então, assim, vale a pena também olhar se formulando em inglês. Não vê, mas eu não sei falar inglês. Escreve em português, pede para ele traduzir, ele traduz, aí você coloca a tradução no prompt, ele responde em inglês, você pede para ele traduzir para português, ele traduz tudo para português, ele fica trabalhando. E tem uma ferramenta, tem mais uma ferramenta, tem uma que chama TI Ideotivo, que ela faz, você convida ela para o Meet ou para o Zoom, né? Ela escuta a reunião, ela grava a reunião toda, escuta, ela faz um resumo da reunião, mas não é um resumo aleatório. Monta em tópicos, não sei, você pode organizar de um jeito ou de outro. Você clica na frase, ele já joga para a posição da gravação que aquele tema foi tratado, né? E dali você edita aquilo, você pode incluir coisas, excluir coisas, mas assim, é absurdo. Até a própria apresentação do edital da Faculdade de Medicina, né? Ele estava sendo transmitido no YouTube, né? Eu queria fazer claro que eu não podia convidar, né? Mas eu estava assistindo, o que eu fiz? Eu entrei no Zoom, abri uma reunião, compartilhei a minha tela e ativei, coloquei essa ferramenta na reunião. A reunião era eu e a ferramenta. Só que eu compartilhando o YouTube, né? O que ele fez? Ele gravou toda a apresentação e montou uma ata. No final da reunião, eu só li aquele negócio, eu mandei para o grupo todo, agora está tudo aqui, ó. Esse ponto, está tudo lá, está tudo mastigadinho, arrumadinho. O que eu vejo, assim, quer dizer, como um grande avanço que a gente vai poder ter nessa área, é que essa compilação e essa análise vai ser feita de uma forma muito mais rápida, muito mais... Então a gente deve ter um avanço dessas informações de uma forma exponencial. A grande questão é como é que a gente valida isso. Não só valida o dado, como valida a análise. A análise talvez seja menos complexa, porque existe um método de validação, impacto e aplicabilidade, que é uma coisa que a gente utiliza praticamente para todos os modelos. Mas, assim, a consistência do que a gente está analisando é que me preocupa um pouco, porque
não me parece que a gente tem um filtro da base que permita isso. A pergunta é essa: como é que a gente caminha para aí? A gente vai ter validador de dados? Como é que vai funcionar isso? A própria ferramenta ela vai se incumbir disso com essa evolução? Ou a gente vai precisar eventualmente, porque essa é uma das coisas que o Shaw comenta, é assim que a gente provavelmente vai ter que criar uma nova posição, que vai ser do validador da inteligência artificial, aliada, seja o que for. Porque a gente vai ficar, de uma hora para outra, a gente vai ter uma subida exponencial dessas informações, vai começar a surgir revisão sistemática e meta-análise, uma atrás da outra, daqui para frente. Eu estou imaginando o que a gente vai ver. Agora, como é que a gente dá robustez a isso? Como é que a gente valida isso lá na base do dado? Então, não tem nada, não tem resposta para isso. O que a gente tem, até mesmo um validador de dados, eu estou imaginando como é que você forma um validador de dados. Mas isso gera um pouco de processo. Então, gera, né? Então, de novo, né? Então, eu gosto sempre de voltar para a base, né? Assim, tá, esquece. Esquece todas as ferramentas. Como é que você faz quando você lê um artigo e a que você recorre, né? Então você olha a reputação, credibilidade, né? Você faz uma leitura e uma análise do método. Então, assim, essas coisas todas, elas continuam valendo, né? Então, provavelmente você vai ter uma automação, né? Desse tipo de processo, ferramenta para te ajudar a fazer isso em larga escala. Mas a própria limitação, isso eu vou comentar que é a mesma coisa que é importante. Se você perguntar, me dá a referência dessa tua, ele diz que ele não te dá a referência. Mas existe uma maneira de você dar uma contornada nisso, né? Que é você assim, que ao invés de perguntar assim, que fontes você utilizou para essa resposta, e ele vai te dar uma resposta padrão. Não, eu sou modelo de linguagem, né? Você pode assim, cite referências que subsidiam essa resposta. Ele não está dizendo que ele usou essas referências, mas ele vai te dar referências que são subsídio para aquela resposta. E aí, né, no Bard ele te dá links para o Google, no ChatGPT-4 ele já te dá também um link, e dali você vai para referências, né, que sustentam essa resposta, não exatamente essa resposta, o que ele leu para formar aquela resposta, mas ele te dá. Então isso é uma maneira também de você provocar a ferramenta a entregar, né, aquilo que ele entende que serve como suporte para a resposta que ele te deu. E aí você abre um pouco de espaço para fazer essa crítica. Mas assim, é porque na prática, uma coisa é você que não entende nada de um assunto, querer conhecer o assunto, né? Aí tem duas questões. Uma, você vai ser engromado com mais facilidade, né? Você não vai ter uma capacidade de crítica lá. Mas por outro lado, né, provavelmente não é tão relevante assim, né? O efeito, o impacto dessa engromação não é tão relevante. É bem diferente você ser um médico, né, fazendo uma pergunta e comprando e assumindo uma resposta que vai te suportar uma decisão equivocada. Isso é diferente, né? Então, é diferente, é mais sério. Então, nesse sentido, você tem que ter a capacidade de olhar para dizer que está errado, né? Então, existem maneiras de você fazer isso. Tua bagagem anterior e fazer múltiplas perguntas, como a gente faz. Se você quer, né? Se você quer entender de alguma coisa, você faz perguntas diferentes para chegar, né? Para cruzar as respostas e ver onde é que você encontra mais consistência, né? Então, acho que esse lado também fica meio superestimado, porque se eu fizer uma pergunta sobre engenharia aqui, ele vai falar qualquer bobagem pelo lado, é capaz de eu comprar. Se eu for engenheiro, eu já não compro. E se eu for engenheiro e comprei, temos um problema muito sério aqui. Quando você precisa de uma informação mais factual, ele com frequência te diz, olha, vai lá na Anvisa e pega o não sei o que você está precisando. Ele não vai interpretar nada. Se você tentar usá-lo como Google, usa o Google, né? É mais direto ao ponto, você vai lá, eu quero uma fonte, né? Agora, se você quer fazer uma pergunta, não, eu quero que você faça uma análise de uma situação, uma condição qualquer lá, né? Baseado naquilo que foi publicado, né? Nesse periódico, aí sim ele vai... Sim. E aí você está tocando um ponto que é fundamental, o escopo, né? Você tem que definir bem o escopo da tua pergunta, senão é a mesma coisa que eu falei, e aí?
se eu sair aqui e virar à direita, eu vou dar aonde? Na África. Você não deu escopo, não. Se eu andar 30 minutos, indo para a direita, né? E tem alguma região de risco. Então você precisa qualificar a sua pergunta, precisa ter uma resposta de boa qualidade, né? Então assim, agora como médico, eu acho que todo mundo tem que adivinhar o que você está pensando, né? É capaz de achar que, né? Fazer um negócio para descobrir. De onde essas bases se alimentam? Daquilo que foi escrito em algum lugar, né? Alguém escreveu aquilo, né? Então assim, aí tem algumas maneiras, né? Você pede para ele regenerar a resposta. Aí ele dá uma resposta diferente. Opa, tem uns problemas, né? Porque se a resposta é muito diferente, é porque tem, assim, informações divergentes sobre aquilo, né? Então, assim, aí talvez valha a pena você perguntar assim, olha, que fontes, né? Ou que referências são as referências mais confiáveis para eu entender do assunto tal, né? Ele vai te dar referência, vai no Google, pega e reproduz. Tem um recurso que o Google tem, e é um recurso que a gente pode usar, que você pegar exatamente a mesma pergunta e colocar no Google, entre aspas. Quando você coloca entre aspas, o Google vai procurar algum site, algum lugar, com exatamente você pega a pergunta, você pega a resposta dele, né? Você pega um pedaço da resposta e joga no Google para ver se ele te traz alguma coisa que dê um match exato, né? Se der um match exato, provavelmente aquela resposta que ele está dando tem mais consistência. Mas o ponto aqui é crucial ser capaz de criticar. Provavelmente ele te dá uma informação errada, né, sobre, né, o grande prêmio. Isso aqui não tem nenhum impacto, né? Não, é só uma curiosidade, né? É a história da criticidade. Se você ficar fazendo esse tipo de coisa, né, por curiosidade, não tem nenhum grande problema, né? Agora, se você for um médico e estiver usando essa ferramenta para te ajudar, né, numa tomada de decisão, aí tem muito problema, né? Mas aí é outra história. Estamos falando de um outro tipo de uso, né? Aqui, ó. Antes do tratamento, as informações fornecidas anteriormente sobre pacientes consistentes eram consistentes com a possível pneumonia adquirida. O tratamento dela dependeria do resultado do exame, se eu estivesse considerando. E a maneira como ele redige, né? Essa é a coisa mais bacana do chá de acompanhamento. Situações Hospitalização, outros fatores de risco, outras combinações, né? Mas no final ele deve dizer, se não disser, é estranho. Como é que a gente incorpora isso com um corpo docente que também vai ter essa resistência? Quer dizer, porque isso vai ser uma disrupção, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, se a gente vai ter que estabelecer alguns cortes históricos e dentro de uma estratégia que é o conhecimento médico, a geração do conhecimento médico, a prática médica, que é uma coisa que é muito robusta, muito fechada, e que você quebrar isso é uma coisa muito forte. Com essas ferramentas que, em princípio, provocariam algum tipo de ameaça, entre aspas, eu acho que aí o problema é maior ainda. Como é que a gente vence isso? Não estou falando de partida. Estou falando para quem já está aí. De partida eu sei que de repente pode ser mais fácil. Você está criando alguma coisa, pode ser mais fácil. Mas o que já está aí, como é que a gente consegue transformar? A gente não conseguiu nem fazer a reforma das diretrizes curriculares nacionais de 2016. Eu dizer que eu estou tomando contato com esse mundo é desesperançoso, né? Não, mas assim... Mas também, por outro lado, assim, eu estou mais apostando no pegar daqui para frente, né, e incluir isso no processo, né? Incluir isso no processo. Por exemplo, tem a Academia Americana de Psicologia fez uma primeira tentativa de normatizar a utilização das ferramentas de IA, a maneira como se deve citar em referência bibliográfica, referência de um artigo científico. Você tem lá uma normatização, né, de como utilizar a inteligência, fazer a citação da utilização da inteligência artificial, né, para reconhecer que isso é uma maneira de trazer. E uma recomendação que se você tiver, por exemplo, se você encontrar a fonte, né, fazer essas pesquisas, encontrou a fonte, né, que subsidiou a resposta, você substitui no teu texto, né, aquilo que o ChatGPT ou o Bard trouxe por aquilo que está na fonte e cita a fonte, né? Mas ele já reconhece que é uma primeira tentativa, quer dizer, estou dizendo assim,
no manto do rigor científico, já existe uma combinação da Academia Americana de Psicologia, né, de como é que eu faço para legitimamente citar, né, alguma coisa que está incorporada no seu trabalho que é fruto, né, de uma pesquisa que você fez usando um algoritmo. Qual é a novidade? Que era analógico, agora é digital. Né? Você ligava para alguém e comprava, tipo, o cara escrevia o trabalho de conclusão de curso. Você não aprendia nada, o cara escrevia o trabalho e coisa que segue. Né? Só, de repente, tirou o mercado do cara que produziu o trabalho. Agora, estou falando, isso aqui é de graça, mas esse troço pela média é de graça. Volta a minha pergunta assim, conhecimento de fato, então, né? Porque a inteligência artificial tem várias situações aí, né, de falhas, desde o carro autômato, né, que não só batida de carro autômato, mas avanço de sinal, com risco de atropelamento. Imagina um avião autômato, né? Não vê a montanha, bate, né, na montanha, derruba tudo. E vários outros casos, pessoas foram presas pela inteligência artificial e absolutamente inocentes. A questão é como é que você faz para poder avaliar que esse cara que está aí agora apresentando a tese de doutorado dele, ele tem esse conhecimento. Aí eu acho que o cara vai ter que falar tudo, acabou o papel. Começa a falar, meu amigo, porque... Os métodos de avaliação vão ter que mudar. Acho que vai ter que poder, os critérios de avaliação, não, você não vai, o cara pode escrever uma brochura de 300 quilos, não vale nada. Não vale nada. Entendeu? Ou a menos que você tenha, como o Taleb fala um negócio assim, como é que a gente diferencia o jornalista científico do cientista? O jornalista científico é o cara que utiliza jargão até não querer mais, e de uma forma completamente equivocada. Então, assim, como é que esse tipo de coisa, por mais que a gente tenha ferramentas para poder detectar, vai ficar cada vez mais fino. Mas deixa eu só falar uma coisa aqui em relação a isso, vai me permitir. Né? Houve uma época que eu tive uma carreira acadêmica e o mais difícil de tudo no ensino é realmente fazer esse salto. Porque no dia de hoje tudo é baseado no conhecimento, no saber. E na verdade o que isso aqui está mostrando é que o saber não faz a diferença. Além do saber, compete ao médico fazer e mais do que isso é o ser. Isso é o mais difícil de tudo. E é isso que nós devemos nos concentrar de agora em diante. Porque essa questão do conhecimento que está aí, alguém vai fazer por nós. E vai fazer barato. Não, tem de graça, né? Então, agora, ser médico, efetivamente, exatamente. Tá, isso não tem inteligência artificial. Muito bem colocado. Está perfeito, Paulo. Gente, a gente vai ter que terminar, está em cima da hora. Eu quero agradecer ao doutor Zé Eduardo, ao doutor Arnaldo, Salvo, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos vocês. Já está convidado para fazer o segundo tempo.